Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse vídeo é sobre os ajustes na dieta e na rotina que a gente pode e deve fazer com a mudança da estação, do outono para o inverno. Então, vocês sabem que na visão ayurvédica da nutrição, a gente vai falar de 6 sabores e não só de carboidratos, proteínas e gorduras, e que a alimentação tem que ser completa, tem que oferecer os 6 sabores para todos os 3 doshas, né? Todo mundo tem os 5 elementos, todo mundo tem os 3 doshas, cada um na sua proporção. Então, a gente vai trabalhar com atributos opostos para equilibrar o dosha que tiver mais exacerbado e poder seguir com tranquilidade a estação. Bom, cada estação tem um conjunto de atributos, né? E a gente agora está vindo na transição do outono para o inverno. O que aconteceu? O outono, ele tem um frio mediano, tem um ventinho, tem uma certa leveza, uma certa aspereza, secura, uma dispersão, né? Bate um vento, a energia dispersa, tem muito movimento. Isso tudo são características do biotipo Vata, são características de predomínio de ar e espaço. Então, nessa estação, o biotipo Vata para todas as pessoas vai estar mais exacerbado. Para quem já é Vata, isso pode causar desequilíbrios. Para quem não é Vata, isso pode ser um pouco intenso, né? E no inverno, esses mesmos atributos vão se agravar, especialmente na primeira metade da estação. Então, o frio é mais intenso, a secura é mais intensa, dependendo do lugar tem mais vento. Então, a gente fica muito leve e mais rígido, né? Daí, na segunda metade do inverno, talvez comece a chegar um pouco de umidade, que é um atributo do biotipo Kapha, mas lá para frente a gente fala mais sobre isso. Por enquanto, a gente vai ter mais atenção nessa energia Vata. Então, o outono foi regido também por ar e espaço, né, permeado por esses atributos de frescor e secura. Então, a mensagem do período foi essa de resignação. As folhas caem das árvores, a gente fica nu olhando para a impermanência da vida. Então, é um período de introspecção profunda, né? Por isso foi recomendada uma rotina mais quentinha, mais emoliente, mais hidratada, com um pouco mais de oleosidade, né? Especiarias picantes aquecedoras, enfim. Então, tem um conjunto de terapias que a gente usa com os atributos opostos aos da estação para equilibrar esses potenciais negativos. Agora, no inverno, tudo isso fica mais intenso. Então, a rigidez, a dispersão, né? Tudo isso pode causar desequilíbrios. Então, a gente pode olhar para o inverno como um período de recuperar a energia que a gente gastou nas outras estações do ano e de um recolhimento criativo. Então tá lá a imagem do ursão se preenchendo de conhecimento, se nutrindo de conhecimento sábio, mas a gente também tem que evitar ficar tipo um urso hibernando letárgico. Então, assim, cada estação tem um conjunto de características e a cada estação tem um biotipo. Tem um dosha que está se elevando e tem um dosha que está pacificando e tem um dosha que está decaindo, né? Então, o inverno, a gente vai descansar e se revitalizar para semear as sementes que a gente quer que floresçam quando o sol reacender na primavera, né? Então, entendendo os atributos da natureza em relação aos biotipos, a gente pode planejar essa rotina. Então, vocês vão vendo aqui na imagem que no verão a gente tem um Pitta super alto, um Kapha que começa a descer e um Vata que está ótimo. Já no outono, o Vata está subindo, o Pitta está descendo e o Kapha está descendo. No inverno, o Vata está super no topo, o Pitta está super tranquilinho, com frescor e com o frio, e o Kapha está começando a pensar em subir. E na primavera a gente vai ter um Kapha mais agravado, e depois aí o Vata vai diminuindo e o Pitta começa a subir. Então tem sempre um dosha decrescendo e tem um dosha se elevando, né? Tem uma dança aqui, tem um ritmo entre os biotipos a cada estação. Então, no inverno, a gente tem ainda predomínios de características Vata, né? E esse conhecimento a gente chama de Ritucharya, né? Dentro da Ayurveda, são regimes sazonais. A gente tem o Dinacharya, que é o regime do dia, das horas do dia, e a gente tem o Ritucharya, que é o regime sazonal, e a gente tem o Ritu Sandhi, que é a transição de uma estação para outra, que é recomendado que a gente faça ali as desintoxicações, né? Aqui no consultório a gente faz, sempre para um grupo de pacientes, só para quem é meu paciente. É um período de 15 dias com acompanhamento terapêutico para fazer essa transição, para que a pessoa se organize e se prepare para a próxima estação e não deixe os doshas se agravarem demais, culminando em desequilíbrios de saúde. Então, nesse período agora, quais são as características, né, desse biotipo? Então, o Vata tem predomínio de elementos ar e espaço,
Os sentidos mais aguçados são o tato e a audição, então a gente tem que cuidar bastante dos ouvidos, cuidar bastante da pele nesse período. E os órgãos mais sensíveis estão o intestino grosso, o sistema nervoso, articulações, ouvidos, a pele. Então, o que a gente tem que reduzir? Quais são as energias, as qualidades, atributos que a gente tem que reduzir nessa estação? Frio, secura, aspereza, leveza excessiva, agitação e dispersão. Então, o nosso estilo de vida tem que evitar esses atributos. E o que a gente tem que estimular? Calor, umidade, maciez e estabilidade. E são potenciais de um vata bem equilibrado: humor, criatividade, sensibilidade, entusiasmo, né? Leveza. Então não é que o biotipo vata é ruim, nenhum biotipo é ruim. Ele depende de como ele está se expressando naquele momento, e isso depende bastante dos estímulos que a gente dá por conta do estilo de vida. Então, se a gente pensar no inverno em equilíbrio, o que a gente vai ter? Bom humor e alegria, criatividade, entusiasmo, liberdade, generosidade, vitalidade, né? Claro, ajustada. A gente tem dias curtos e noites longas. A vitalidade não é como no verão, mas é para a gente ter um certo entusiasmo. Movimentos coordenados, então inspiração e expiração coordenados, uma boa circulação, bons reflexos, tecidos equilibrados, especialmente sem excessos, uma mente mais ativa e abertura para as novidades, né? O Vata tem essa característica de estar aberto e disponível para o mundo, sem muitos apegos, né, a condicionamentos e hábitos passados. Então, a gente pode trabalhar para ter um inverno produtivo e não um inverno letárgico como um urso hibernando. Mas, se a coisa desequilibra, o que vai acontecer, né? É uma temporada longa, fria e seca. Então, a gente pode ter desequilíbrios físicos e mentais. Então, é um período que a gente precisa se recolher, mas não deve se isolar demais. A gente precisa ter um pouco de troca social para não se acomodar nessa solidão, né? E a gente precisa estar conectado e estabelecendo relacionamentos saudáveis, poupando um pouco de energia, tá? Então, dos estados mentais, o que pode desequilibrar? Melancolia, medo, ansiedade, insegurança, nostalgia, inquietação, solidão, esse transtorno afetivo sazonal. Falta de propósito, baixa energia, baixa libido, né? Insônia, uma respiração mais constipada, porque a pessoa pode ficar resfriada e ficar ali com o muco, não respirar bem e a respiração curta, falta de foco, bloqueio na criatividade, muito frio, corpo que não esquenta de jeito nenhum, deficiência de algum tecido, então uma anemia, por exemplo, pode acontecer, tremores, desidratação, porque a pessoa não lembra de beber água, não sente sede no frio, e aí vai desidratando, dores articulares são bem comuns, a pele muito seca e ela pode ir rachando e pode ir dando problemas, né, tipo caspa é comum nessa época, dermatites, e todos os resfriados e gripes e questões respiratórias, no início da estação mais ligadas à secura, na segunda metade da estação mais ligadas à umidade. Então, o convite do inverno, né, assim, do outono qual foi? Olhar para a impermanência, olhar para a morte, olhar para a ressignificação dos fatos, olhar para a reciclagem da energia da vida, né, pensar que nós somos biodegradáveis e biodinâmicos. O convite do inverno é para a gente ser o nosso próprio refúgio, né? Com uns caramujinhos, a gente deveria ser a nossa própria casa, ancorar a nossa energia dentro do nosso corpo, conectar nossa mente com o corpo para que a gente possa ser o nosso próprio refúgio, independente do que está acontecendo fora. Isso é especialmente importante nesse período de quarentena, em que fora está essa confusão, a gente tem muito pouco lugar onde se apoiar mesmo nesse momento, então a gente precisa trazer a energia para dentro e ser a própria casa. E ao mesmo tempo, cuidar da nossa casa mesmo, a casa física, o espaço físico onde a gente mora. Então, aproveitar esse tempo que a gente está mais recolhido e limpar os armários, doar as coisas que precisam doar, fazer uma limpeza mais intensa para evitar mofo, umidade, poeira, né, ácaro, essas coisas que são alergênicas. E abrir espaço um pouco, né, para não ficar ali tudo muito confinado. Então, tem algumas perguntas aqui, né? Que é se você tem sido refúgio para si mesmo, ou se anda em conflito se maltratando, se o lugar que você habita é um refúgio para você e para os seus, se não, o que pode ser mudado? O que você pode aproveitar nesse período para mudar? Que atitude você pode tomar para que a sua casa seja um lar e que o seu corpo seja o seu próprio refúgio? E aqui eu deixo algumas dicas de meditação para o inverno, né? Essa meditação do amor por si correspondido tá lá no meu canal no SoundCloud. É uma meditação de introspecção e a meditação da Ara no coração. Então eu recomendo que vocês ouçam, né? São áudios, mas sempre tem um texto que antecede o áudio. Então leiam um texto porque ele explica de onde vem essa meditação, quem foram os mestres que me inspiraram, e aí depois você ouve o áudio, você pode repetir quantas vezes quiser, quanto mais
melhor. Deixo aqui algumas sugestões de leitura, então especialmente o livro Criatividade Espontânea, do Tenzin Wangyal, que é um livro que fala dessa criatividade que não é habilidade artística, é a nossa criatividade interna de se reinventar a cada momento. E é um livro pequenininho, rapidinho de ler, muito interessante, muito prático, muito eficiente. E agora os livros da Lúcia da Letra têm esse diferencial. Ao mesmo tempo que você vai lendo, no final de cada capítulo tem um áudio de uma meditação para você acompanhar e fazer uma prática, para experimentar aquela ideia que o autor está trazendo, mas para você experimentar na sua mente. E aí a gente vai ganhando mais um melhor manejo da nossa mente. E a nossa mente que comanda as nossas emoções, e as nossas emoções são gatilhos para as nossas atitudes. Então, cuidar da nossa mente é uma recomendação especial para esse período. Sugiro também esse material não sei se é Marie Kondo, que é uma japonesinha que ensina a cuidar da casa. Parece assim bem bobinha a técnica dela, bem básica, mas é muito interessante. Tem o livro e tem no Netflix os episódios dela, e é muito legal o jeito que ela propõe que as pessoas cuidem da própria casa. Eu gostei. Bom, daí entrando na dieta, né? É recomendado que a gente consuma alimentos da estação e da região que a gente está. Se todo mundo consumir uma alimentação baseada em alimentos da estação, da região, tudo praticamente orgânico, comida feita em casa, com moderação, fresca e preparada com amor, num ambiente bem limpo, bem cuidado, pronto. A maior parte dos nossos problemas nutricionais estão resolvidas, né? Não precisa nem de nutricionista. Mas a maioria das pessoas não consegue seguir essa rotina. Então a gente vem aqui trazer esses lembretes do que é importante para a estação. Então eu vou deixar aqui, você pode dar uma pausa no vídeo para dar uma olhada nessa tabelinha que tem os alimentos que são dessa estação. Essa estação é a menos próspera, né? Na agricultura, esse período é um período que para tudo. As máquinas vão para manutenção, né? Não se está semeando nada novo em junho, julho. A semeadura volta em agosto para florescer e começar a florescer em setembro. Mas tem algumas coisas que se adaptam bem ao clima frio, inclusive, né, nas regiões mais frias do país. E a gente hoje consegue bastante coisa com a tecnologia. Mas tem algumas coisas que são mais características da estação. Eu vou deixar aqui essa listinha para vocês. Bom, então o que a gente precisa reduzir? O sabor amargo e adstringente, que foram muito bem-vindos no verão, né? Então, evitar os alimentos crus, preferir eles abrandados, que é aquele aquecimento leve, alimentos secos do tipo granola, barrinha, farofa, né? Chips, kale, essas coisas dessa época não são mais pipoca, não são mais tão bem-vindas. Biscoitinhos sequinhos, né? Mesmo que sejam integrais, é tudo muito seco. Excesso de laticínios. Os grãos muito adstringentes, tipo painço, cevada e centeio, que vão ser mais úteis na primavera. E legumes fora de época, né? O ideal é fazer as compras na feira mesmo, para ver o que está realmente sendo oferecido pela natureza nesse período. E aumentar o sabor doce, o picante, o salgado e o ácido. Então, usar bastante as especiarias picantes, agora é uma hora de usar pimentinhas também. Continuar usando as raízes, né? Batata doce, inhame, mandioca, cará, mandioquinha. Os feijões de grãos maiores, assim, né? Nesse período, o nosso acne fica mais intenso. É a época do ano, o inverno é a época do ano que a gente pode comer com mais densidade. A comida pode ser um pouco mais pesada, porque a gente, né, o ambiente está muito leve e como está muito frio fora, o corpo tem que gerar calor interno para se contrapor a esse frio e o apetite tende a aumentar. Então é natural que a gente coma um pouco mais no inverno e que a comida seja um pouco pesada. E até que se ganhe um pouquinho de peso, 1 quilo, 1,5 quilo, né? Não sucumbir e ganhar 15 quilos no inverno, não é isso. Mas 1 quilo, 1,5 quilo até 2 é até esperado para essa estação. Então a gente vai continuar precisando de um pouco de oleosidade, as nozes e castanhas podem fazer isso, as frutas secas, os chás aquecedores, todas as bebidas aquecedoras, os leites vegetais com erva, do tipo masala chai, golden milk, os óleos de boa qualidade, né? Então evite aqueles óleos prensados com solvente, aqueles óleos mais comuns que tem no mercado não são muito interessantes. Os grãos bem cozidos, então arroz bem cozido, aveia bem cozida, milho bem cozido, né? Na forma de sopas, de guisados, que são pratos cozidos rápidos com caldinho. E os mingais, né? Se você olhar, procurar nas receitas indianas, hoje em dia, você vai achar os porridges. Eles adoram porridge, então tem porridge de arroz, de milho, de vários grãos, né? Os indianos costumam usar mais cereais do que nós, brasileiros. Bastante cevadinha, cevada, painço, outros grãos que não são tão tradicionais no nosso dia a dia. Bom,
No inverno, a energia das plantas se concentra nas raízes, então é um período que a natureza produz todas essas raízes bem coloridas, né? Então, a gente pode aproveitar o nosso acne forte, não para cair de boca no fondue, nessas coisas gordurosas, principalmente nas que tem muitos laticínios, cremes e queijos, mas nessa cremosidade que a natureza traz, e as raízes ajudam muito nas preparações que a gente quer ter essa cremosidade e essa estrutura, esses elementos terra e água, né? Então, a gente vai ter que equilibrar aqui a tríade frescor, secura e aspereza. Então, a gente vai fazer isso com os picantes suaves, um pouquinho do ácido, um pouquinho do salgado, que tem um pouco, né, predomínio dos elementos terra e fogo. Em contrapartida, a gente vai reduzir os amargos e adstringentes, que causam muito frio no corpo. Então, a gente está querendo estimular o calor interno. Aqui eu já falei que é importante que os alimentos sejam frescos da estação, evitando o junk food e o álcool em excesso. Então, a dieta deve ser quente, umedecida, nutritiva, com predomínio de alimentos abrandados, né? Não é que ninguém possa comer uma salada. Tem dias quentes de inverno, em que o sol tá a pino, tem dias que dá para ir à praia, a pessoa está disposta, tem lá uma boa salada orgânica, come a salada orgânica. Mas nos dias frios, estiver ventando demais, estiver frio demais, a pessoa estiver sem apetite, é melhor refogar os vegetais rapidamente, né, do que comer só a salada crua, ou a pessoa faz um prato de coisas cozidinhas e põe um pouquinho de salada crua no prato. Não é que ninguém possa, mas quem está com vata muito agravado, aí individualmente pode fazer tudo cozidinho. Principalmente à noite, né? Então, as roupas rústicas, os mingaus, as coisas cozidas no vapor são mais úmidos e nutritivos. E os feijões, nesse momento, o carioca, o feijão preto, esses feijões brasileiros, que são grãos maiores, né, que não são tradicionais na Índia, nós estamos adaptados, né? A gente passou por uma satimia, faz 300 anos que a gente come esses feijões no Brasil. O brasileiro está acostumado a comer feijão preto mesmo quem é vata. Mas daí você pode pôr bastante especiarias, não só alho e cebola, mas o cominho principalmente, a cúrcuma, um pouquinho de pimenta do reino, pode pôr salsinha, né, para aquecer os feijões. Pode espremer um pouquinho de limão, que é o sabor ácido e ajuda a absorver o ferro dos feijões. Pode acrescentar um chutney no prato, que é uma geleia picante que traz as especiarias como complementos de fogo para o prato. Pode, antes de comer o prato, comer umas lasquinhas de gengibre para ir acendendo esse fogo digestivo, para que aí esse peso dos feijões não seja nocivo para quem está consumindo. Então, a doçura natural, quando a gente fala precisa aumentar o sabor doce, não estamos falando de sorvete e bomba de chocolate, estamos falando da doçura natural dos cereais, como o arroz, a aveia, nesse período é muito útil, o arroz basmati vai ser ótimo, o milho, as farinhas de milho, né? Não o milho fresco, né? Que nem vai dar nessa época, mas o fubá, a polenta, né? Que dá pra gente fazer várias preparações, eles vão ter que ser muito aguados para virar uma preparação, né? A gente não vai usar farinha seca do tipo farofa. O trigo orgânico é um grão forte, pesado, nutritivo, indicado para essa época, mas eu recomendo que realmente seja orgânico. Se você puder fazer pães de fermentação natural, isso é mais indicado. Outros grãos, como o trigo sarraceno, a quinoa, a gente vai usar. E as frutas doces, né? A gente vai ter vários tipos de abacate, as ameixas, carambola, cupuaçu, que é um azedinho, o maracujá doce, morango, enfim, tem uma lista aqui das coisas que a gente vai ter. E a gente pode usar um pouco também dos adoçantes naturais, do tipo melado, açúcar mascavo e rapadura. Sempre com moderação, obviamente. Quem já é diabético não pode estar usando esses açúcares, tem que ver individualmente, mas um pouquinho de doçura a gente vai precisar. Dá uma preferência para as folhas mais picantes, do tipo espinafre, do que aquelas tão amargas como almeirão, catalônia, né? O agrião é um picante que é ótimo para o sistema respiratório, a rúcula também. Mas tem outros alimentos desse grupo, né? A couve de Bruxelas vai dar nessa época, o nabo, enfim. E sempre complementando com as especiarias. E as castanhas continuam no cardápio, né? Elas já vieram no outono, elas vão continuar, assim como o tahine, que é a pasta de gergelim. Eles vão trazendo essa oleosidade natural e saudável para os pratos. E as frutas secas são indicadas nessa época, mas a gente dá a dica de reidratar. Então, de noite, se você deixar umas ameixas ou umas uvas passas de molho na água e de manhã come essas frutas, ou deixar uma horinha na água antes de colocar nas frutas para complementar, pode ser uma forma de aliviar um pouco essa secura, né? E elas ficarem mais hidratadas e elas são bem nutritivas, tem bastante nutrientes concentrados ali. Das especiarias, né? A gente quer manter essa fogueira acesa, embora já tenha uma força de dentro para fora tentando manter essa fogueira acesa frente ao frio externo, mas as especiarias vão ajudar a manter esse fogo lá. Então, as mais picantes
Então, açafrão, ajoen, o alho, cebola, açafete é ótimo nesse período, canela, cardamomo, gengibre, né? Tem aí uma lista, você pode olhar no slide. Uma outra forma de acrescentar é nos chutneys, principalmente para quem tem constipação. Os chutneys tendem a estimular um pouco o movimento intestinal. As bebidas, as coisas ácidas, as bebidas fermentadas podem ser úteis, então os picles, as kombuchas nessa época são indicadas. Um pouquinho de sal, as algas marinhas você pode colocar nas sopas, né? E aqui volto a falar dos óleos, né? Eu gosto muito do azeite de oliva, porque a gente encontra bons azeites aqui no Brasil prensados a frio, mas a gente pode usar também o de gergelim, de amêndoas, o de abacate de linhaça, especialmente nessa época, é um óleo importante, e o ghee, para quem consome alimentos de origem animal. Então, cuidado com a qualidade dos óleos, que eles sejam prensados a frio, porque a gente vai usar pouca quantidade, né? Então, você pode investir num óleo de qualidade melhor, mas evitar aqueles óleos que são comuns de mercado, que estão em embalagens transparentes, porque o óleo vai oxidando em contato com a luz. Quando a embalagem é transparente, para eles não oxidarem, eles têm que ser acrescentados de conservantes e tal, e aí não é legal, eles vão ficando cheios de componentes químicos, né? Bom, eu brinco que no calor a gente tem que hidratar porque está calor, no clima frio e seco tem que hidratar porque está frio e seco, né? Então a hidratação sempre é importante, nesse período precisa ser reforçada, mas especialmente com bebidas quentes, nada gelado, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu prefiro em temperatura ambiente, mas às vezes o ambiente dela está a 8 graus lá fora, então a água vai estar fria, né? Então, às vezes, vale a pena não só a água morna, que a gente tem esse hábito na Ayurveda, pode colocar uma pitadinha de gengibre, pode colocar umas gotinhas de limão, mas especialmente os chás e os leites vegetais, mas abandonar bebida fria e gelada. Então, tem muitos chás para esse período, a gente pode usar bastante o açafrão da terra, que é ótimo para a imunidade, mas o alecrim, a alfavaca é boa, camomila, canela, enfim, eucalipto é ótimo para o sistema respiratório, ginseng, o manjericão é muito bom também. Evitando aqueles muito resfriantes, muito antipita, né? Nim, folha de oliveira, aqueles que a gente toma e faz careta porque são muito amargos, o boldo, exceto para quem está com alguma condição de agravação de pita, aí vai ter que manter com um certo cuidado. E assim como no outono, o consumo eventual de uma taça de vinho pode ser útil para aumentar o Agni antes das refeições, né? É que na Ayurveda a gente trabalha com vinhos medicados, com ervas, não é esse conceito de tomar 2 garrafas de vinho no jantar. É uma dosezinha, mas para as pessoas que têm um Agni mais baixo, um apetite mais fraco, essa pequena dose de álcool pode ajudar. Não é uma recomendação que eu faço no dia a dia, mas existe essa observação assim nas orientações ayurvédicas, né? Então, para algumas pessoas a gente pode usar esse recurso. E aqui eu vou deixar 2 receitas de chás terapêuticos, né? Uma de alcaçuz, que é para o sistema respiratório, essa raiz que está na fotinho, e ele é uma erva muito doce, mas ele é muito frio e pesado. Então sugiro associar ele com alguma erva mais quente, do tipo canela, ou manjericão, ou gengibre, quando a pessoa tem congestão do sistema respiratório, ou está muito seco, né? Ou a tosse seca, a rinite seca, o alcaçuz tende a ajudar. Mas tem algumas contraindicações aqui embaixo, tá aqui nos slides, vocês vão dar uma olhadinha. E o outro chá, ele é mais focado no sistema, nas articulações, né? Então ele é mais aquecedor. Então é canela, mostarda e erva doce, e em partes iguais. É um chazinho bem aquecedor, que é ótimo, por exemplo, antes da prática de yoga, ou quando você volta de uma atividade física, foi caminhar, pegou um pouco de vento. Quando volta, toma esse chazinho. Ele mantém o fogo interno aceso e a canela ajuda a detoxificar e a mostarda tem uma ação antirreumática. Então ele alivia essas dores da estação. Bom, evitar alimentos crus, a gente já falou, salada à noite, alimentos muito oleosos, tipo fritura de imersão, gratinados fondue, os alimentos muito processados, né, e essas coisas que se pede pelos deliveries é bom evitar, coisas muito secas, granola, farofa, chips, bolacha de arroz, excesso de café e bebidas contendo cafeína, porque isso vai agitar. Bebidas e alimentos gelados, tipo sorvete, né? Suco verde não é, essa época do ano não é para tomar suco verde. Não fazer mistura de muitos alimentos na mesma refeição. Isso é como a gente faz no restaurante aquilo, que vai botando arroz, feijão, macarrão, banana frita, um pastelzinho, uma salada, um tomatinho, e fica aquele pratão com muita mistura, tá? Mas quando você tem ali um arroz, feijão, 3 legumes, tal, isso não é um excesso. O excesso é quando faz um pedaço de torta, um ovo frito e vai misturando tudo, fica aquele pratão cheio de coisa. Isso aqui é um excesso de mistura.
Não é recomendado fazer longos jejuns, pular o jantar. Às vezes a pessoa chega um pouco exausta no fim do dia e ela vai dormir para esquecer. Mas é importante que ela se alimente, essa refeição noturna faz diferença no total do dia. Às vezes pode ser uma sopa, né? Pode ser uma coisa pequenininha, mas a gente tem que ajustar a rotina do dia para que ela consiga fazer a segunda grande refeição dela. Ainda que seja cedo, ainda que seja um volume menor do que o almoço, mas o ideal não é pular e ir do lanchinho da tarde para o dia seguinte, porque pode ser muito longo esse jejum. E evitar excesso de bebida alcoólica e qualquer droga recreativa que possa embotar a sua mente. Porque nesse período, se você bobear, vai para o transtorno afetivo sazonal, vai para a depressão, vai para a apatia, vai para o urso hibernando negativamente, né? E a gente quer ser urso sadio. Então, a gente vai ter que cuidar da energia vata, né, de todas as pessoas. Quem é mais vata vai sofrer mais nesse período do ano, mas quem é pita e kapha pode ter desequilíbrio de natureza vata nesse período. Então, todo mundo tem que cuidar dessa energia vata, tá? E na segunda metade da estação, a energia kapha pode começar a sumir com um pouco de umidade. Então, pode se juntar a kapha e vata. E aí o frio fica excessivo e a umidade se soma a esse pacote. Então, a gente pode começar a ter uns sintomas de kapha também, com presença de muco, com edema, retenção de líquido, pode complicar um pouco a coisa. Eu falei para vocês que o apetite está mais forte, então a gente pode comer uma comida mais densa, pode e deve, mas, e até ganhar um pouquinho de peso pode ser esperado, mas se ela for pesada demais, aí a gente atrapalha o Agni e pode ir gerando toxinas. Então tem que haver um certo equilíbrio nesse peso desejável e o peso excessivo, né? Numa dieta baseada em vegetais, em que a cremosidade vem das raízes, vem das castanhas, é difícil que a pessoa consiga exagerar muito trabalhando com esses alimentos naturais. Mas quando você começa a pedir hambúrguer vegano no delivery, comer massa no restaurante fora, essas coisas fora de casa que costumam desequilibrar. E cuidar muito dos horários das refeições, né? Não pular refeições, não fazer essa confusão que no fim de semana os horários são muito diferentes em relação à semana. Isso tudo pode prejudicar o Agni, né? E também não ficar muito sedentário nesse período. Nada de ficar o dia inteiro na frente do computador. É preciso se exercitar, mas talvez seja um período mais propício para atividades indoor do que no ambiente externo, que pode estar muito frio e vento. Então, mantenha-se aquecida ou aquecido, exponha-se ao sol sempre que possível, mas proteja do vento, tá? Principalmente os ouvidos e a pele. Mas procure ventilar a casa, deixar o sol entrar, colocar os travesseiros, as roupas de cama para tomar sol, isso é importante. E um recurso que eu gosto muito é usar os óleos essenciais antissépticos no ambiente, para ir eliminando esses fungos e ácaros que podem se acumular nesse período. Evite as roupas de cores excessivamente frias. É comum no inverno só tem roupa preta, cinza e azul para comprar, mas a gente precisaria colocar um pouco mais de colorido na vida, os adornos mais dourados, né? Coisas feitas em ouro ou cor de ouro, para dar um pouco de brilho numa estação que é mais cinza. Importante estimular o bom funcionamento dos intestinos, então para isso é importante uma alimentação que tenha fibra, bastante hidratação e movimento. Então não dá para ficar muito sedentário aqui. E se submeter às massagens aquecedoras, né? Tanto você ir ao terapeuta para receber a massagem, quanto praticar a automassagem em casa. Tem vários tipos diferentes de massagem na Ayurveda. A básica, que a maioria das pessoas conhecem, é a Abhyanga, mas nesse período tem massagens de trouxinha, tem outras técnicas que podem ser muito úteis, né? Sei que a gente está aí no meio de uma quarentena, nem sempre vai ser possível se deslocar para ir numa clínica receber, mas automassagem em casa todo mundo pode fazer. Outra coisa que pode ser útil é sauna, vapor e banho de banheira. Para quem tiver, é uma época para usar essas coisas para os dias de princesa em casa, spa em casa. Então, como eu falei que a audição é um sentido muito delicado, é uma época boa para ouvir músicas de vibração elevada, do tipo mantras, cantos devocionais, de qualquer linha que seja confortável para você, mas se nutrir, né, nutrir a audição com frequência elevada. Praticar exercícios suaves e com ritmo, nada muito competitivo, nada que a pessoa precise ficar muito ofegante, mas precisa aprofundar um pouquinho a respiração. E no yoga a gente sugere pelo menos 12 sequências de Surya Namaskar. Uma pasta de dente natural para escovar os dentes pode ser útil, que tem a canela e cravo, que são elementos antissépticos mais aquecedores, né? Para proteger os dentes dessa sensibilidade ao frio. E aí, quem quiser pode aproveitar e massagear as gengivas, botar um pouco de óleo de gergelim nos dedos e massagear bem ali as gengivas.
A automassagem pode e deve ser feita diariamente, né? Tem duas formas de fazer. A gente pode, antes do banho, se olear bastante com óleo, fazer bastante manobra e tirar esse óleo na hora do banho. Ou a gente pode, o jeito que eu gosto mais, depois do banho, com a pele molhada, eu aplico o óleo no corpo todo, massageio bem, mas aí é uma camada mais fina e o excesso tira na toalha. Eu me sinto mais confortável assim, não fica tudo melado, fica menos cheiro e tal. Então eu acho que é um jeito que fica confortável. E cuidar das articulações, né? Massagear bem os pontos sensíveis, além daquele chá antirreumático que eu dei a receita antes, massagear localmente pode ser desejável. É importante continuar dando uma atenção especial ao sistema respiratório, né, desde a entrada do outono. A gente pode praticar exercícios respiratórios vigorosos e que energizem o corpo e a mente. Eu vou deixar aqui o nome para vocês podem ver hoje no YouTube, tem vídeo de vários professores ensinando, e para quem é meu paciente, passou em consulta, tem um material que eu mando sobre isso. A gente pode continuar fazendo inalação, gargarejo, com óleo essencial, com a erva fresca, mas sempre cuidando dessa região, dos seios da face, da garganta, dos pulmões. A gente pode pingar uma gota de óleo de gergelim em cada narina, isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, o óleo de gergelim puro, colocar num conta-gotas e colocar uma gotinha. Umidificar o ambiente, se estiver muito seco, né, usar os umidificadores. Quem tem questões auditivas pode pingar o óleo de gergelim nos ouvidos e colocar um pedacinho de algodão, pode dormir, né, com isso para lubrificar o canal auditivo. E no meu site, no mariseberg.com.br, tem um post, que é um dos primeiros, que explica ali os cuidados com o sistema respiratório. Tá bem detalhado, todo mundo pode acessar, tá aberto, é gratuito, não tem senha. Ali tem orientações mais detalhadas sobre como cuidar desse sistema que sofre um pouquinho nessa estação. Então, os dias são mais curtos e as noites mais longas, né? O corpo vai pedir naturalmente mais horas de sono. Então, não adianta a gente tentar se obrigar a ter uma rotina no inverno igual a rotina que a gente tinha no verão. Não vai ter energia para fazer tudo. Então, é importante cuidar do quarto, dormir um pouco mais para se recuperar. Pense que é um período de recuperação, regeneração para se preparar para as próximas estações. Então, cuidar do quarto, desacelerar, não ficar se expondo à luz de celular, de computador na hora de dormir, né? Melhorar a qualidade dos estímulos que você vai receber ali naquela hora, não assistir cultura de violência, notícias que vão desestabilizar a sua energia. É uma hora de se proteger. E dormir cedo, por volta das 10 horas, para que você possa se levantar junto com o sol, né? Então, na Ayurveda se recomenda acordar cedo, a partir das 4h30 da manhã, assim, pelo menos 1h30 antes do nascer do sol. Agora o sol está nascendo às 7, então seria mais ou menos 5h30, um horário bom para começar o dia, poder fazer as rotinas antes do dia útil lá fora começar a chamar a gente com as demandas. A gente faz a nossa higiene, faz a nossa prática de yoga, pinga a hora onde tiver que pingar, toma o chá que tiver que tomar, faz a meditação, e aí depois de 1h30 nossa dinacharya já começou, a nossa rotina do dia já começou, e a gente está preparada para o dia que vem à frente. Nunca é demais lembrar sobre quanto comer, então nessa temporada a gente come um pouquinho mais, é esperado, tá ok, mas não em excesso. Então vocês vão encontrar autores falando que a gente deve preencher metade do estômago de sólidos, 1/3 de líquido, que pode ser um líquido adicional, um chazinho quente, mas pode ser o próprio líquido da comida. Não é que você é obrigado a colocar um líquido, né? Mas uma comida que tem um caldinho, ou se você começa a comida com uma sopa, esse líquido já conta. E uma parte tem que ficar vazia, né? Então, tem autores que vão falar em 3/3, né? 1/3 de alimentos, 1/3 de líquido e tal. Mas, assim, na prática, o que eu vejo que funciona melhor é metade do estômago de sólidos. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no YouTube que fala seja gentil e colabore com a sua digestão, em que eu mostro nesse vídeo que volume é esse, quanto é 1,5 litro, que é o volume médio que cabe num estômago, então quanto a gente deveria colocar no máximo de comida dentro do estômago para ter uma digestão eficiente e ter conforto. E bom, use a sua criatividade, né? Esse quadro mostra, se você clicar lá no Google Alimentação Sem Carne, vai aparecer esse pôster para você. Uma infinidade de alimentos de origem vegetal para que você possa ter uma alimentação saudável, prazerosa e ética, colorida, porque essas cores indicam que ali tem pigmentos que são importantíssimos para a imunidade, para a regeneração celular, para manter um corpo mais jovem por mais tempo, né? Para retardar o nosso envelhecimento, evitar o envelhecimento precoce, e que essa alimentação pode ser muito saborosa, muito criativa e muito saudável, que é o que a gente quer. Lá no canal no YouTube tem mais vídeos, você pode acompanhar.
Marisberg, né? Só clicar lá Marisberg que vai aparecer o canal. As minhas meditações estão todas publicadas no SoundCloud, elas estão também no Insight Timer, que é um aplicativo bem conhecido de meditação, mas no SoundCloud elas estão abertas, são gratuitas, tem vários áudios, né? Você pode praticar todos os dias, a gente pode praticar juntos nessa temporada. Tem o meu livro, Céu da Boca, que foi publicado pela Editora Europa, que tem 108 receitas veganas criativas para você enriquecer o seu cardápio. E no momento eu só estou realizando consultas online em função da quarentena e eu estou numa transição da vida também me mudando para Florianópolis, então enquanto não assentar a vida eu só estou fazendo atendimentos virtuais, mas vocês têm todos esses canais para entrar em contato comigo e nós seguimos conectados, né? Em isolamento físico, mas com conexão social e conectados pela internet. Então, espero que esse conteúdo tenha sido útil, que ele possa te ajudar a atravessar a próxima estação com tranquilidade. Conte comigo para o que precisar. Obrigada por ter vindo. Se você gostou desse conteúdo, você pode curtir, compartilhar, indicar para os amigos. Esse conhecimento vai ajudar as pessoas. E em setembro eu vou lançar um curso de cronobiologia, que é o Ritucharya da Ayurveda. Então vai ser um curso em 4 módulos, na cada virada de estação vai ter um módulo, ensinando receitas e estilo de vida e hábitos e essas técnicas terapêuticas, para que todo mundo possa ter recurso de autocuidado a cada estação. Então fica aí conectado nas mídias que eu vou avisar já já sobre esse curso novo que tá saindo do forno. Então, obrigada por ter vindo. Espero que você possa pôr em prática e ter um inverno criativo, alegre, com esse recolhimento criativo que você possa florescer muito bem na próxima primavera. Até mais.